Milionário encontrou faxineira estudando à meia-noite. O que aconteceu é brutal. A noite estava carregada de mistérios. Na mansão imponente e iluminada apenas pela luz trêmula de uma lâmpada, havia uma imagem que desafiava a lógica. Uma faxineira, com o cabelo desarrumado e olhos cansados, estudava freneticamente, cercada por livros de capas desgastadas. Era estranho, não só pela escuridão, mas pela intensidade que emanava dela. O milionário, ao subir a escada, parou. Uma emoção confusa agitou seu peito. O que aquela mulher estava fazendo ali tão tarde, em seu santuário de riqueza? Ele se aproximou, seu coração disparado. A atmosfera estava carregada, um nó se formou em sua garganta. O silêncio era profundo, apenas o som das páginas virando preenchia o ar. O que ela está lendo? Pensou enquanto um manto de curiosidade o cobria. Ao olhar mais de perto, notou as anotações marginais, como gritos silenciosos de uma mente inquieta. Ele se perguntou, que segredos uma faxineira poderia ter? De repente, um estrondo ecoou pelo corredor. O milionário levou um susto, a mulher levantou a cabeça, olhos arregalados. O clima mudou, a tensão ligada a um fio invisível entre eles. Uma brisa gelada soprou pelo hall, fazendo a porta atrás de você rangir. O milionário, tomado pela adrenalina, adentrou mais no quarto. Mais perguntas surgiam à sua mente. O que ela sabia? Havia algo mais nesse encontro aparentemente banal. Rei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te dar um aviso importante. Muitas pessoas têm relataram que o YouTube as desinscreveu sem aviso. Aproveita e confere rapidinho se você ainda está inscrito no canal. Eu adoraria que você não perdesse nada do conteúdo exclusivo que vem por aí. E enquanto você está por aí, dá uma força e clica no botão de like, realmente ajuda por causa do algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Eu adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença, vamos nos conectar. O olhar dela traía uma mistura de temor e determinação. Ele sentiu sua própria vulnerabilidade à flor da pele, um arrepio percorrendo sua espinha. Por que você estuda aqui à noite? Ele perguntou, voz tremendo. Ela hesitou por um momento, como se a resposta estivesse prestes a cortar um fio invisível que unia suas vidas. Estou buscando o que me foi negado, respondeu ela, a sinceridade despontando como uma flecha, atingindo o alvo em seu coração. O milionário estava perplexo, cada palavra dela revelava uma parte de uma história que ele nem imaginava. No fundo, a porta ainda rangia, e um novo mistério se apresentava. Quem era realmente aquela mulher, e que vínculo inesperado poderia existir entre eles? A noite ainda guardava revelações que poderiam mudar tudo. O milionário sentiu que as palavras dela reverberavam dentro dele, como um eco distante de algo que ele nunca havia considerado. A tensão no ar se tornava palpável, quase elétrica. De repente, ele sabia que aquele não era um encontro comum. O coração dele pulsava desafinado, como se quisesse sair do peito ao perceber que havia algo mais forte que a atração física. Era um chamado, uma conexão que transcendia suas posições sociais. Negado? O que você quer dizer com isso? A pergunta saiu mais seco do que ele pretendia, mas a urgência tomou conta dele. A mulher soltou um suspiro pesado, o olhar agora fixado no chão, como se as palavras tivessem peso demais para carregar. Eu não sou apenas uma faxineira, ela murmurou, voz quase inaudível. Estudo porque tenho sonhos e projetos. A vida me impôs outras expectativas. A profundidade de sua confissão derrubou uma parede invisível entre eles. Ele se aproximou ainda mais, embrenhando-se na escuridão daquele espaço repleto de livros. As páginas amareladas quase pareciam respirar com a mulher. Com um gesto tímido, ela pegou um dos livros e o abriu. O título era A História das Altas Esferas. Você não faz ideia do que é lutar por cada pequena oportunidade, ela continuou, agora com mais firmeza. As pessoas olham para mim e veem apenas uma faxineira. Mas esse lugar, esses livros aqui, eu encontro um pedaço de quem poderia ser. Naquele momento, o milionário ficou dividido. Ele poderia se aproximar e confortá-la, ou dar as costas e voltar para sua vida de comodidade. Mas algo o impediu. E o que acontece quando alguém descobre seus segredos? A pergunta pairou no ar como uma bomba prestes a explodir. Ela levantou os olhos, olhando-o com uma intensidade que ele nunca tinha visto antes. Havia um brilho de desafio, mas também um toque de medo. Meus sonhos estão em perigo. Alguns podem querer silenciar-me. Os ecos da sua afirmação reverberaram como um alerta nas paredes da mansão. O milionário sentiu um arrepio percorrer a espinha. Quem seria alguns? O que ela realmente queria esconder?
Ele se deu conta de que essa simples faxineira tinha muito mais em sua vida do que ele jamais imaginaria. Uma batida brusca na porta interrompeu o momento. Ambos se viraram para a entrada, a respiração embargada. A expressão dela se transformou de determinação para pânico e, de repente, ele sentiu o peso de uma escolha. A conexão deles estava prestes a ser testada. Vão nos descobrir, ela sussurrou, pálida, e ele percebeu que o perigo estava mais próximo do que pensava. Os estrondos da porta se repetiam, cada vez mais altos, como se uma tempestade estivesse prestes a se desencadear. O milionário segurou a mão dela, um gesto simples, mas repleto de significado. Precisamos sair daqui. Agora. Mas antes que conseguissem se mover, a porta se abriu com um estrondo, revelando uma sombra ameaçadora. O ar estava denso, e uma nova tensão se instalou. O milionário e a faxineira se olharam, e a pergunta ficou no ar. Quem estava ali e o que seriam capazes de fazer? E enquanto a figura imponente se revelava, um novo mistério, muito mais sinistro, despontava no horizonte. A figura ameaçadora que apareceu na porta era um homem alto, com uma presença que fazia as sombras ao redor parecerem ainda mais escuras. Seu olhar era de fogo, intenso e penetrante. Eu não esperava encontrar vocês aqui, ele disse com uma voz macia mas fria como aço. O milionário sentiu o coração disparar. Ele sabia que aquela voz não trazia boas intenções. A mulher ao seu lado já parecia paralisada, os olhos arregalados, como se estivesse vendo um fantasma. Ele apertou a mão dela, em um gesto instintivo de proteção. Precisavam se afastar daquele lugar, mas como? Você deveria saber que não pode escapar, o homem continuou, avançando um passo em direção a eles. Existem consequências para aqueles que desafiam as regras. A expressão de medo no rosto da faxineira parecia que poderia se transformar em lágrimas a qualquer momento. Ela olhou para o milionário, buscando uma saída. Ele não conseguiu tirar os olhos do homem à sua frente, tentando decifrar a ameaça e quem ele realmente era. A rejeição de respostas tornou-se um peso dentro dele. O que você quer de nós? Ele conseguiu perguntar, tentando manter a voz firme, mesmo com o pânico crescendo. O clima no ambiente estava carregado, como se uma tempestade estivesse prestes a eclodir. Somente a verdade, o homem respondeu, suas palavras cortantes como facas. Essa moça aqui tem segredos que não podem ver a luz do dia. E eu estou aqui para garantir que isso não aconteça. A faxineira estremeceu, cerrando os dentes em um esforço para conter o medo. O milionário, no entanto, não podia deixar a situação se desenrolar sem maiores desdobramentos. E se nós não quisermos compartilhar? Ele desafiou, tentando manter uma aparência de bravura diante do terror que se acumulava ao seu redor. Ah, mas isso não será uma escolha, o homem riu, um sorriso que mais parecia um aviso do que um gesto amigável. Essas partículas de ar que respiramos, elas já começaram a agir. Na verdade, você pode não ter ideia do que está acontecendo ao seu redor. As sombras que você tanto teme estão mais próximas do que imagina. Os olhos da faxineira estavam cheios de uma mistura de confusão e desespero. O milionário notou que, apesar da aparente fragilidade, havia uma força dentro dela que ele admirava. Ele não estava apenas lutando pela sua segurança, ele estava defendendo os sonhos dela, os sonhos que ela ousava revelar. Saia daqui, ele disse a ela, sua voz agora mais suave, mais firme. Vá até a porta externa. Peça ajuda. Eu vou atrasar ele. Você não pode fazer isso. Ela implorou, mas ele não desviou o olhar do homem. Eu não vou deixar que você sofra por causa de mim. Mas enquanto ele falava, a figura ameaçadora se movimentou. Com um leve gesto, ele fez com que as luzes do espaço piscassem e um vento sombrio começasse a soprar, quase como se o ambiente quisesse se apagar junto com a esperança deles. Ninguém vai escapar, o homem sussurrou, e de repente, uma risada baixa ecoou pela sala, misturando-se ao som dos risos de livros caindo das estantes, como se todos ao redor soubessem que estava prestes a acontecer algo terrível. O milionário não tinha mais tempo a perder. Ele se movia em direção ao homem, pronto para enfrentar o desconhecido. Mas enquanto ele avançava, a realidade ao seu redor desmoronava como um castelo de cartas. Cada passo que dava, a sensação de que tudo estava prestes a mudar se intensificava. Mas quem era aquela figura que havia trazido tantas tensões à sua vida? E quando ele finalmente se encontrou frente a frente com um homem, uma pergunta o atormentava. Aquele era o início de um pesadelo ou o momento de uma revelação chocante que mudaria suas vidas? O ar estava pesado e a tensão palpável. O milionário encarou aquele homem, a sombra que parecia se alimentar do medo que pairava no ambiente. A única coisa que ele podia ouvir era o som levemente abafado de sua própria respiração, misturado ao eco dos risos que ainda pairavam nas estantes, como se o lugar estivesse zombando dele.
Você é apenas uma ilusão, o milionário disparou, sua voz tremendo, mas determinada. Não tenha certeza que conseguirá o que deseja. O homem se moveu mais perto, o sorriso se alargando, revelando dentes brancos, afiados como lâminas. Ilusão? Não me faça rir. Eu sou a realidade que você teme, a verdade que você não quer enfrentar. E acredite, não estou aqui para brincar. O milionário sentiu um frio percorrer sua espinha. Sabia que o homem dizia era real. Embora tentasse manter-se firme, uma parte dele questionava suas habilidades. E enquanto se esforçava para projetar coragem, olhou para a faxineira. Ela ainda estava ali, presa na tensão do momento, mas sua expressão começava a mudar. Havia uma chama de resistência nos olhos dela que ele não havia notado antes. O que você quer mesmo dela? Ele questionou, voltando a atenção ao homem. Seus segredos não pertencem a você. Ah, mas essa é a questão, não é? O homem inclinou a cabeça, o olhar fixo na faxineira. Os segredos dela estão entrelaçados com toda a verdade que você esconde. E quanto mais você tenta protegê-la, mais perigoso isso se torna. Você já se perguntou por que está tão disposto a arriscar sua vida por ela? Um turbilhão de emoções dominou o milionário. Como aquele homem tinha tanto poder sobre seus medos? Ele estava tentando miná-lo, a mente e o coração se debatendo contra as palavras traiçoeiras que se infiltravam como veneno. Ela não é apenas um segredo ou uma escolha que você pode manipular, ele rosnou, consciente de que suas palavras não eram só para o homem, mas para si mesmo também. O silêncio surgiu cortante como uma lâmina afiada, e o olhar do homem flutuou entre os dois, inspecionando-os como um predador enfurecido. Ah, mas você se enganou. Ela é muito mais do que um simples detalhe neste jogo de poder. O que você não sabe é que cada um de vocês é uma peça essencial em um tabuleiro que nem imaginam. E as peças podem ser sacrificadas. A menção ao sacrifício fez o estômago do milionário revirar-se, e ele começou a conectar as peças de um quebra-cabeça que parecia surgir no fundo de sua mente. Ele precisava agir antes que fosse tarde demais. Se você quer a verdade, venha buscá-la. Mas não ferirá ninguém enquanto eu estiver aqui. O homem riu novamente, mas agora com um toque de incredulidade. Você realmente acredita que pode me parar? Prepare-se, pois a tempestade está chegando, e eu sou apenas um dos ventos. Com isso, o ambiente pareceu sucumbir a um vórtice de desespero. As luzes começaram a piscar com intensidade e os objetos ao redor vibravam, como se uma força invisível estivesse prestes a devastar tudo. O milionário percebeu que tinham pouco tempo. Desviando o olhar para a faxineira, ele a viu hesitar. Vai, agora. É sua chance. O impulso lhe dissera que ela precisava fugir enquanto ele mantinha aquele homem ali. Com um grito sufocado, ela deu um passo em direção à porta, mas antes que pudesse avançar, o homem se moveu rapidamente, bloqueando seu caminho, como um espectro vingativo. Você não vai escapar tão fácil. A verdade não pode ser ignorada, e eu não permitirei que você saia sem enfrentar suas consequências. Ele se virou para o milionário, os olhos ardendo com um fogo que parecia consumir tudo ao redor. Prepare-se, porque a verdade vai vir à tona, e vocês não estão prontos para o que descobrirão. Nesse instante, algo se quebrou dentro do milionário. Ele não podia permitir que aquele homem dominasse a vida deles. Um relâmpago de determinação atravessou seu corpo. O relógio estava correndo, o tempo se esvaindo como areia entre os dedos. E com essa nova certeza, ele se preparou para o que estava por vir. A próxima jogada era dele, mas a pergunta o consumia. Até onde ele iria para proteger a verdade ao lado dela? E o que ele teria que sacrificar para isso? Os relâmpagos que iluminavam a sala deixaram as sombras do homem ainda mais ameaçadoras. O milionário sentia o coração pulsando em seu peito, como se já estivesse se preparando para o combate. Ele precisava de um plano, mas a única coisa clara era a necessidade de proteger a faxineira. Cada segundo contava. A atmosfera estava tão carregada que ele quase podia sentir a eletricidade deslizante no ar. Você vai me dizer o que quer? Ele desafiou, sua voz firme, embora a adrenalina aprisionasse seu pensamento. Se não, a única coisa que você vai receber é uma luta que não esperava. O homem sorriu, como quem aprecia a provocação. Lutador, não é? Sempre tantos bravateiros na presença da verdade. Mas isso não muda o fato de que você é vulnerável e ela, bem. Essa peça no tabuleiro é fundamental. Está certo de que ela deseja saber o que você esconde? O sacrifício pode ser maior do que você acredita. As palavras calaram fundo. O milionário tentava descobrir a verdadeira intenção do homem e, mais importante, qual o custo que ele estaria disposto a pagar. A faxineira, agora com um semblante determinado, passou a observar com atenção, como se cada palavra os estivesse conectando de alguma forma. O que você quer dizer com sacrifício? Ela não é uma moeda de troca.
A defensiva finalmente avivou seu olhar. Ele mantinha o foco no homem, mas não podia ignorar a presença dela. Prevenção e proteção se entrelaçavam em sua mente. Vamos apenas dizer que a verdade tem seu preço, o homem respondeu, com um toque de desprezo. E às vezes, é preciso perder algo para se alcançar a luz. Você pode tentar proteger essa garota, mas no fim, quem você realmente precisa proteger ser você mesmo. Um som grave retumbou pelo chão, fazendo os móveis tremerem. A tensão aumentou, as luzes piscavam de maneira frenética e um eco de risadas distantes ainda flutuava no ar, como se o lugar estivesse rindo deles. Enquanto o milionário olhava para a faxineira, percebeu que os olhos dela continham uma mistura de medo e determinação. O silêncio entre eles era carregado de sentimentos não ditos, uma conexão ele não sabia que podia ter num ato impulsivo. Ele alcançou a mão dela, entrelaçando seus dedos. Precisamos sair daqui agora, implorou sem desviar o olhar do homem ameaçador. E para onde vocês acham que vão? O homem os encarou, as sombras dançando em torno dele como serpentes. Não se esqueçam, a verdade eventualmente virá à tona, e será mais poderosa do que qualquer tentativa de fuga. Nesse momento, o milionário percebeu que a opção de fuga era ilusória. A única saída real era confrontar aquilo que evitaram por tanto tempo. Ele respirou fundo e apertou a mão da faxineira. Precisamos enfrentar isso juntos. O homem riu mais uma vez, o som se transformando em um eco demoníaco. Então enfrentarão, não é? Que divertido, eu realmente espero que estejam prontos. Afinal, a tempestade que se aproxima é só o começo. No mesmo instante, o chão começou a tremer com mais força, e um estalo violento percorreu a sala. O milionário se agarrou à faxineira, sentindo que o mundo ao redor deles estava se desintegrando. A verdade é um tsunami. O homem gritou, sua voz cheia de júbilo quase cruel. E quando tudo acabar, vocês poderão olhar nos olhos um do outro e perguntar: o que fomos dispostos a sacrificar? Em meio ao caos, o milionário percebeu que estava em um jogo de vida ou morte. Ao mesmo tempo que a tempestade ameaçava engoli-los, a certeza de que a verdade estava à espreita se afirmava cada vez mais forte. E embora o futuro fosse incerto, uma coisa se tornou clara. Ele não poderia permitir que a batalha fosse travada apenas na escuridão. Mas o que a verdade realmente exigiria dele, e da faxineira? O chão tremia de forma quase hipnótica, como se o próprio espaço ao redor estivesse se dividindo em duas realidades. O milionário olhou para a faxineira, seus olhos refletindo um mar de emoções. Medo, desespero, mas também aquela centelha de coragem que o surpreendeu. A tempestade estava se intensificando, e ele sentiu a adrenalina percorrer seu corpo. Temos que ficar juntos, ele disse a voz tremente, mas decidida. As sombras avançaram, envolvendo-os em uma escuridão quase palpável. O homem no canto, com sua presença perturbadora, parecia se alimentar da tensão. Vocês acham que podem alterar o curso do destino? Ele se aproximou mais, seus passos ecoando como se estivesse dançando uma valsa macabra. A verdade não pede permissão. Ela arrebata tudo ao seu redor e deixa apenas escombros. E enquanto cada palavra desgastava o ambiente, uma ideia se formava na mente do milionário. Ele precisava saber mais sobre aquele homem. Você tem medo da verdade? Ou é apenas um covarde que se esconde atrás de um sorriso irônico? A provocação teve efeito. O homem parou, sua expressão de desdém se transformando em uma máscara de raiva. Covarde? Eu sou a personificação do que vocês se negam a ver. Mas adorei essa ideia de destilar o veneno da verdade. Muito divertido. As luzes piscando apenas intensificavam a confusão. Haviam sombras por toda parte, mas era difícil distinguir o que era real. O milionário olhou para a faxineira mais uma vez. Confie em mim, temos que encará-lo. Temos que descobrir o que ele sabe. E foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. Com um movimento rápido, a faxineira soltou a mão dele e deu um passo à frente. Ela olhou diretamente nos olhos do homem sombrio. O que você quer de nós? A verdade não é um fardo, e muito menos um jogo. Sua voz estava firme, ecoando pela sala como um grito de desespero transformado em coragem. O homem pareceu surpreso, mas rapidamente se recuperou, um sorriso sinistro tomando conta de seu rosto. Ah, então temos uma intrusa destemida. Adoro quando a fragilidade é desafiada. Eu realmente espero que não se decepcionem com o que encontrarem. As paredes pareciam pulsar, como se a verdade dentro delas estivesse tentando escapar. O que você sabe sobre a verdade? O milionário perguntou, sentindo que a tensão aumentava. Mais do que vocês podem imaginar, o homem respondeu. E claro, nos documentos que estão armazenados, guardados às 7 chaves, a verdade sobre vocês mesmos. O milionário franziu a testa sem entender, mas o pânico começou a crescer dentro dele. Doku,
A que documentos você se refere? Ele mal conseguiu articular. O coração batia mais rápido enquanto pensava no que poderia estar escondido. O homem começou a rir mais uma vez, uma risada que ressoava na sala como uma maldição. Vocês são realmente inocentes. O que pretendem guardar debaixo dos tapetes? Os segredos que foram enterrados? Ah, mas todos eles vêm à tona. A faxineira olhou para ele com olhos arregalados, a desconfiança agora misturada à percepção do desconhecido. O milionário sentiu a mão dela apertar de volta a sua, como se a conexão entre os dois fosse uma âncora na tempestade crescente. Está vendo? A tempestade que se avizinha não é apenas a fúria da natureza, o homem sorriu. É a tempestade de vocês mesmos. Quanto mais se aproximarem da verdade, mais se afastam do que consideram seguro. E enquanto ele falava, um trovão ressoou, iluminando brevemente o espaço e revelando flashes das paredes cobertas por documentos, todos manchados de um passado obscuro. A verdade nunca foi um fardo, ela disse, decidida. Ela é libertadora. Libertadora? O homem ecoou, rindo de modo sádico. Então estejam preparados. Porque quando a verdade revelar sua face, vocês podem não estar prontos para o que ela exigirá. Com aquelas palavras, o chão sob eles começou a rachar, cada fissura como um aviso de que algo maior estava à espreita. O milionário respirou pesadamente, percebendo que precisavam agir. Mas como? Enquanto as paredes se fechavam, a única saída era confrontar não apenas o homem, mas tudo que havia sido oculto em suas vidas. A tempestade estava chegando, e não seria apenas uma batalha contra aquele homem, mas um confronto com suas próprias sombras. E quando a verdade finalmente emergisse, quem sairia de pé? Estamos prontos, ele afirmou. Mas a maior questão ainda pairava no ar. A verdade tinha um custo, e a que preço estariam dispostos a pagá-lo? O som do trovão ainda ressoava enquanto o chão continuava a se abrir em fissuras, como se a própria terra estivesse se rebelando contra os segredos enterrados. O milionário e a faxineira estavam paralisados, mas a coragem dela era um pouco mais forte que o medo que pulsava em seus corações. Ambas as figuras se viraram para o homem, que parecia aproveitar aquele momento de tensão. Vocês não têm ideia do que está prestes a acontecer. A verdade não é simplesmente uma revelação, é uma detonação, ele disse, com a voz carregada de uma frieza perturbadora. O olhar dele oscilava como se buscasse o ponto fraco em cada um deles, como um predador concentrado em suas presas. A faxineira, determinada, respirou fundo e deu mais um passo à frente. Se a verdade é uma detonação, então vamos ativar essa bomba. As palavras saíram como um grito de guerra, ecoando pela sala e empurrando o ar para uma nova dinâmica. O milionário a admirou com uma mescla de medo e respeito. Era como se uma chama tivesse sido acesa dentro dela. O homem dourado e sombrio sorriu, mas havia um toque de desdém. Linda tentativa, mas a bravura sem conhecimento não é mais do que um grito no vento. Porém, já que você quer brincar com a verdade. Ele gesticulou grandemente, fazendo as paredes parecerem se contrair ao seu comando. Preparem-se para o que vão descobrir. Neste momento, o milionário se lembrou da conversa que tivera com a faxineira durante as noites em que os dois se encontraram para compartilhar seus sonhos e medos. Agora, aqueles momentos pareciam muito distantes. Se você sabe algo sobre nossos segredos, então as revelações devem doer tanto quanto os atos que os geraram, ele disse firmemente, tentando canalizar a firmeza que a faxineira havia demonstrado. Os olhos do homem brilharam com uma satisfação doentia. Ah, mas isso é o que eu mais amo. A dor que vem de dentro. Cada um de vocês esconde algo que será um veneno a ser destilado. Então vamos começar com a primeira dose. Antes que qualquer um pudesse reagir, o homem ergueu uma mão e, com um movimento rápido, fez as luzes brilharem intensamente antes de apagá-las completamente. A escuridão se instalou como um cobertor opressivo, e o som de folhas sendo movidas ecoou no espaço. O milionário mal conseguiu ver quando vozes distantes começaram a sussurrar, segredos escapando como vapores de um caldeirão. A faxineira, ainda agarrada à mão do milionário, sentiu seu coração acelerar. O que está acontecendo? Perguntou, sua voz tremendo. Estão sendo revelados os ecos do que vocês tentaram esconder. A voz do homem ecoou, melodiosa e ameaçadora. Essas sombras não são apenas suas, mas também de todos aqueles que entraram em suas vidas. Com o estrondo, uma luz tênue surgiu, revelando imagens projetadas nas paredes. Eram flashes de memórias, rostos e vozes, recuerdos de escolhas que os dois haviam feito. O milionário viu obras de caridade que não eram exatamente como aparentavam e sorrisos que vinham acompanhados de traições. A faxineira viu seus próprios desafios, os momentos em que sua força se curvou sob a pressão e os dilemas que a levaram a ser quem era.
Vocês estão vendo a verdade por trás das suas máscaras, o homem disse, como se olhasse para um velório. Seus segredos sussurram durante a noite e agora eles gritam. A tensão na sala era palpável. O milionário sentiu a respiração pesada e a mão da faxineira tremer. Sabia que a verdade estava mais perto do que nunca, mas a ideia de que sua vida, seus erros e suas decisões estavam expostos era esmagadora. Se a verdade é uma detonação, queremos desativar essa bomba juntos, a faxineira afirmou com uma determinação renovada. Mas antes que eles pudessem avançar, um barulho ensurdecedor interrompeu a cena. As paredes começaram a vibrar, os documentos caindo como folhas secas, revelando um caminho obscuro. O milionário e a faxineira trocaram um olhar de medo e compreensão, percebendo que a batalha estava apenas começando. Agora vamos ver quem realmente está pronto para encarar suas sombras. O homem declarou em meio ao caos, enquanto o chão vibrava sob seus pés e a tempestade do lado de fora rugia. O que tinham a perder? A resposta ainda estava a uma revelação de distância, mas a tempestade estava prestes a alcançar seu clímax. As sombras se aproximavam, e a verdade tinha sua própria agenda. O que mais iriam descobrir sobre si mesmos quando fossem obrigados a tomar uma decisão? A luz tênue iluminava o espaço de forma anêmica, criando um contraste aterrador entre as imagens distorcidas nas paredes e a escuridão que quase parecia viva ao redor deles. O milionário e a faxineira estavam paralisados diante das projeções, sentimentos opostos imersos em uma combinação de medo e curiosidade. As vozes aos sussurros eram como uma sinfonia macabra, cada som mais pesado que o anterior. Olhe, a faxineira exclamou, o dedo tremendo ao apontar para uma imagem. Era uma cena de um jantar, onde o milionário sorria para cadeiras vazias, cercado por símbolos de riqueza que agora se sentiam como cadeiras vazias em sua alma. Você realmente estava sozinho, não estava? O homem sombrio observava tudo com um deleite exacerbado. Vejam como a verdade é implacável. Você pode ter tudo, mas esse vazio ecoa como um lamento em sua vida. A verdadeira solidão existe por trás da sua fortuna. O milionário agarrou a mão da faxineira, seu olhar refletindo uma dor que nunca havia se exposto. Esses eram os meus erros. O que mais você sabe? Ele perguntou, a voz mais firme do que se sentia. Ah, você não quer saber mais, o homem respondeu, um sorriso torto destacando-se em seu rosto. Mas já que estão tão curiosos, por que não aumentamos a dose? Ele estendeu a mão, e como se fosse uma marionete, a sala pareceu ganhar vida. As paredes começaram a pulsar, e mais memórias deslizaram como sombras sobre a superfície. Uma nova cena apareceu, desta vez revelando a faxineira. Ela estava em uma casa humilde, seu rosto marcado por um esforço profundo enquanto colocava suas crianças para dormir. Uma lágrima solitária escorria pelo rosto, e sua voz era apenas um sussurro. Um dia tudo isso vai mudar. Era uma administração de esperanças vociferantes em meio à luta. Era como se um tapa-frio tivesse atingido a faxineira, a dor era palpável. Isso foi, eu estava tentando fazer o melhor que podia. Ela protestou, os olhos lacrimejantes. A imagem ainda a condenava, não apenas a sua situação, mas a maneira como carregava o peso do mundo nos ombros. As intenções não enterram a verdade, a voz do homem a interrompeu, cruel em sua contundência. Ele se aproximou, a presença dele de alguma forma amplificando a tempestade lá fora. E agora, o que será de vocês dois? Quando a verdade se torna um peso esmagador, que decisões estão dispostos a tomar? A tempestade rugia, e a inquietação da sala fazia o ar parecer denso. O milionário hesitou, sentindo um suor frio escorrer pela sua testa. O que deveria fazer? Suas preocupações eram profundas. Podiam eles se encontrar na verdade? Ou essa realidade apenas os separaria ainda mais? A faxineira, com os olhos ardendo de determinação, estendeu a mão e segurou forte a do milionário. Não vamos romper essa conexão. Vamos enfrentar isso juntos. Se tudo isso é uma detonação, então que a verdade nos una, como esses segredos tentaram nos separar. O homem, surpreso com a declaração deles, ficou imóvel por um instante, antes de rir de forma estrondosa, um som que mesclava desdém e admiração. Que belo! Juro que não me canso de ver a luta de vocês. Vamos brincar com isso então. O que se esconde sob as suas verdades? Ao dizer isso, ele girou as palmas para cima e um redemoinho de sombras se formou no centro da sala. Uma tempestade de segredos e mágoas começou a girar, ameaçando engoli-los. O cheiro da madeira queimada e do passado recente era interrompido pela eletricidade do desconhecido. Agora todos vocês têm uma escolha a fazer, o homem disse nesta dança sombria de sombras, o sorriso ainda escancarado.
Lutem entre si ou lutem juntos, mas fiquem cientes de que enquanto houver segredos, os fantasmas não vão descansar. As paredes pareciam pulsar ao ritmo de seus corações, enquanto a tempestade lá fora atingia seu ápice. O que mais eles iriam descobrir sobre seus próprios fantasmas? E mais importante, seriam capazes de lidar com as consequências, o que significaria confrontar não apenas os medos um do outro, mas os deles próprios. O homem começou a declamar em um tom profundo e enigmático, pequenos ecos de verdades não ditas se preparando para ressurgir e no meio daquele caos, a única certeza era, a próxima revelação o seguraria contra o precipício. O que estariam dispostos a sacrificar para não perder um ao outro? As sombras dançavam ao redor deles, criando formas que pareciam se contorcer e sussurrar segredos obscuros. O redemoinho girava como se estivesse vivo, tentando puxá-los para dentro de seu abismo. O milionário e a faxineira mantinham suas mãos entrelaçadas, um laço que era mais uma âncora do que uma conexão, e a tempestade dentro da sala rugia com uma força avassaladora. A verdade ou a ilusão? O homem sombriamente indagou, enquanto seu olhar penetrante parecia cortar o ar denso. A escolha de vocês ditará não apenas o futuro de vocês, mas de todos que o cercam. Estão prontos para isso? O milionário respirou fundo, o peito apertado. Ele já havia vivido em um mundo onde a verdade era moldada pela aparência, mas agora, aqui, a verdade se tornava um fardo que ele não sabia se conseguiria carregar. O que você tenta nos dizer? Ele implorou, seu tom misturava desespero e determinação. Que mentiras são como correntes, o homem sussurrou aproximando-se. Elas prendem e sufocam, enquanto a verdade é cortante e reveladora. O que você teme? O que você teme de verdade? Ao mesmo tempo, a imagem no centro do espaço começou a mudar novamente. A cena revelou o milionário em uma festa luxuosa, cercado por rostos sorridentes, copos de cristal na mão. Mas logo, esses rostos se distorceram em máscaras de zombaria, escárnio vazando de suas expressões. Ele podia ouvir suas risadas, não as risadas de alegria, mas as de desprezo. Todos os ricos são iguais, a voz ecoou com uma malícia disfarçada. Cercados por um mar de opulência, mas desprovidos de amor. Olha ao seu redor. Você está sozinho. O milionário sentiu um nó na garganta. Ele havia se cercado de pessoas para não se sentir só, mas, na verdade, era essa rede de relações superficiais que o prendia. Ele fechou os olhos, tentando bloquear os ecos, mas a imagem se intensificou, e ele viu a faxineira despida de suas esperanças em uma nova projeção. Em frente a uma porta trancada, seu rosto refletia um desespero e um desejo profundo, a esperança de uma vida melhor, mas apenas uma barreira fria a separava desse sonho. A vida que você almejava está ao seu alcance. O homem sussurrou, agora bem perto dela. Basta abrir a porta. Mas, a que custo? O que você realmente está disposta a sacrificar para isso? Ela se afastou da visão, o olhar penetrante lascando em um incêndio de determinação. Nada pode me impedir. Eu não sou uma sombra. Eu posso mudar meu destino. Sua voz ecoou como um grito contra a tempestade, mas a tensão nas paredes pareceu suspender o tempo. Então, encare seus medos. O homem desafiou, os olhos brilhando como carvão em chamas. Você pode se libertar da sua dor ou sucumbir a ela. O que escolherão? As imagens ao redor deles começaram a se tornar mais vívidas, formando uma teia de decisões e lambanças. Cada decisão ecoava, criando reverberações que penetravam nas almas infinitas daquela sala. Os ecos de risadas, lágrimas, promessas não cumpridas se agruparam em uma única frase com peso. Qual verdade vocês estão dispostos a abraçar? O milionário e a faxineira se encararam, cada um sentindo a profundidade da luta interior do outro. No entanto, a escolha ainda não havia sido feita. O espaço ao redor deles pulsava, a energia aumentando como uma tempestade prestes a explodir. Eles precisavam agir e decidir. E então, no meio desse caos, o homem sombrio se inclinou, um sorriso malévolo em seu rosto. Preparem-se, pois a próxima revelação será a mais devastadora de todas e mudará tudo o que vocês pensavam que conheciam sobre o amor e as escolhas que fizeram. Com essas palavras ecoando no ar, uma nova cena se desenrolou nas paredes, deixando a sala em expectativa. O que mais o passado de cada um revelaria? Mais segredos estavam prestes a ser expostos. Mas seria a verdade ou a dor que prevaleceria? As paredes da sala tremiam, e um silêncio pesado se instalou, como se o tempo tivesse parado em um momento de expectativa palpável. O homem sombrio, com seu olhar penetrante, parecia desfrutar da tensão crescente.
Preparem-se para a verdade, sua voz ecoou, e com um gesto dramático, as imagens começaram a se desenrolar. Desta vez, os flashes mostraram o milionário e a faxineira em momentos compartilhados. Eles estavam juntos, rindo em um cenário que parecia feliz, mas as sombras não tardaram em transformar as risadas em lágrimas. O milionário viu seus próprios erros, as oportunidades perdidas e as palavras ditas nas horas de raiva. E a cada cena ele sentiu o peso de suas escolhas como uma âncora. A faxineira viu reflexos de seus próprios sonhos, mas com eles, o fardo que carregava. Novamente ela estava frente a uma porta, agora não apenas com a esperança de um futuro, mas com a dor de um passado que a levava a se sentir insignificante. A dor dela parecia mais profunda, explodindo em um desespero silencioso. Eu queria ser mais do que isso, ela sussurrou, suas lágrimas escorrendo enquanto a dor da desilusão a engolia. O homem sombrio observava cada reação, como o maestro de um concerto macabro. Olhem para vocês. O que agora, em meio a essa revelação, irão fazer? Ele se apoiou na parede com um sorriso cruel nos lábios. Vocês têm a chance de decidir, continuar no ciclo ou romper as correntes. O milionário, agora tomado pela urgência, respirou fundo. Nós não somos apenas o que mostramos ao mundo, ele declarou, virando-se para a faxineira, suas mãos envolvendo delicadamente as dela. Nós nos encontramos em meio à dor, e a verdade de quem somos é muito maior do que os segredos que escondemos. As imagens mudaram mais uma vez, revelando o passado da faxineira com seus filhos, as noites em claro, a determinação e o amor que a moviam. O milionário a observava, vendo como ela não era apenas uma faxineira, mas uma mulher forte, que lutava por seu lugar e por aqueles que amava. Eu não sou uma sombra, a faxineira repetiu, agora com mais força. Estou aqui para lutar pelos meus sonhos e transformação. Não sou menos do que ninguém. O homem sombrio parecia irritado, seu sorriso se desvanecendo. Então, se é assim que vocês veem, vou intensificar a partida. Preparem-se, porque o que está por vir revelará quem vocês realmente são. Com o movimento de sua mão, as paredes começaram a desmoronar, gestos dramáticos que pareciam conjurar a verdadeira tempestade. As paredes se partindo revelaram documentos, segredos enterrados, verdades opressivas que gritavam por liberdade. O milionário e a faxineira se movimentaram em direção a eles, como se um magnetismo os atraísse. Ao se aproximar, os papéis começaram a brilhar, revelando registros de vida que poderiam destruturar tudo. Que escolha vocês farão? Sou o eco da voz sombria. Sem hesitar, a faxineira tomou a frente novamente. Vamos enfrentar isso juntos. Não temos medo do que descobrimos, porque somos mais fortes do que nossos passados. O homem sombrio grunhiu, visivelmente enfurecido. Incrível como a esperança pode ser cega às consequências. Mas eu mal posso esperar para ver vocês enfrentarem a verdade que criaram. Ele balançou as mãos e rapidamente, o chão sob eles tremeu ainda mais. Escolha agora, disse ele, apontando para os documentos. O milionário e a faxineira olharam um para o outro. O amor e a confiança começavam a se formar em suas expressões. Estamos juntos nisso. Vamos fazer isso a cada passo, mesmo que doa. Ele disse com convicção. Não importa o que revelaremos, nunca deixaremos de lutar por nós mesmos. A faxineira confirmou com determinação. E ao dizê-lo, a verdade surgiu como um relâmpago, iluminando suas alucinações. As paredes estavam agora cheias de memórias, de erros e vícios, mas também de desejos e amor. Eles eram mais do que segredos, eram narrativas entrelaçadas de dor e superação. O homem sombrio, agora prestes a desabar sob a potência da verdade, hesitou. Como vocês podem? Porque amamos e juntos vamos transformar essa tempestade em nosso renascimento, o milionário falou, mais forte do que nunca. As luzes fluorescentes explodiram e a tempestade que se formava virou brisa suave, iluminando seus rostos. O homem sombrio, agora sem poder, desapareceu em vinhetas sombrias, deixando apenas ecos de risadas perdidas no ar. A luz da liberdade finalmente tomou conta do espaço e os dois, agora mais unidos do que nunca, respiraram. A verdade exigiu sacrifícios, mas eles estavam prontos para reconstruírem suas vidas, um passo de cada vez. E com lágrimas e sorrisos misturados, caminharam juntos em direção a uma nova vida. Enquanto saíam da sala pela porta agora aberta, uma nova determinação pulsava em seus corações. Eles eram mais do que suas cicatrizes. Eram seus sonhos, suas histórias, e finalmente a verdade tinha se tornado um símbolo de esperança. E agora, ao final dessa jornada, fica o aviso: se você quer mais histórias como essa, se inscreva imediatamente no canal para não perder nada do que está por vir. Dê aquele like agora, porque só com seu apoio, conseguimos continuar essa jornada maravilhosa.
Comente suas reações e teorias sobre o final, sua voz importa e queremos ouvir você. E por último, mas não menos importante, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Esse é o momento de mostrar seu apoio.